Atenção, escândalo do STF. Olha esse artigo do Dr. Rômulo Saraiva, STF, o guardião das despesas do INSS. Em casos de repercussão, o STF preza o aspecto econômico em detrimento do jurídico. O Dr. Rômulo Saraiva, um grande advogado especialista em previdência, mestre pela PUC, colunista da Folha de São Paulo. Eu sugiro que vocês sigam ele aqui no Instagram e em outras redes sociais. Acompanhe o trabalho dele também na Folha de São Paulo, tá certo? Ele que sempre traz artigos defendendo direitos aposentados, mostrando a realidade para que você e a toda a sociedade brasileira saiba o que estão fazendo com direitos aposentados. Combinado assim? Então, vamos lá. Será que o STF está dando mais importância para o dinheiro do que para os argumentos jurídicos pautados na lei e na jurisprudência? Olha aí, nos últimos 15 anos, a maioria dos ministros do STF tem mostrado um comportamento inquietante. Em matéria previdenciária, de grande repercussão geral, os julgamentos que teriam potencial de beneficiar milhares de aposentados têm, coincidentemente, sucumbido diante do argumento de que tais demandas causariam impacto negativo nos cofres do INSS. Quando o judiciário é acionado por algum litígio, algum conflito entre as partes, a expectativa é de que se faça justiça, que todos os aspectos da lide, do conflito, envolvendo o aspecto econômico, social, político e, sobretudo, jurídico, sejam adequadamente sopesados. Pode parecer uma visão romântica ou piegas, mas isso é o que os brasileiros esperam do nosso sistema judiciário. Não é isso? Quando você entra com um processo, seja contra o INSS, seja porque alguém bateu no seu carro, seja por qualquer coisa, você não espera isso? Você não espera justiça? Não é o que vem acontecendo. A considerar os julgamentos mais relevantes nesse perfil, os ministros do STF têm se preocupado mais com o valor da conta a ser paga pelo INSS do que propriamente com a qualidade do direito levado ao debate. O aspecto jurídico, que deveria estar aqui em cima, tem se apequenado em relação ao aspecto econômico. Sintomaticamente, os ministros do STF, em causas que podem afetar um universo enorme de pessoas, têm frequentemente se valido dos argumentos de preservação do equilíbrio econômico atuarial ou sustentabilidade financeira do INSS. Pessoal, eu estava lá, a poucos metros dos ministros na sessão presencial de 21 de março. E aí, enquanto os ministros se debatiam, né, a questão das ADIs, se ia influenciar a revisão da vida toda, eu vi o Zanin preparando a fala dele, né? O Zanin querendo participar, entrou indicado e quer participar. E ele pegou a Constituição Federal e começou a folhear. E os outros ministros debatendo. Então as câmeras estavam nos outros ministros, mas eu estava a menos de 5 metros ali do Zanin. E aí ele folheando, e folheava aquela Constituição, e vai para frente, e vai para trás, e folheava. Até que ele achou um artigo que para ele citar. E aí ele puxa o microfone para ele e faz a entrada triunfal, né? Aquela fala com a Constituição nas mãos, você fala, nossa, agora o homem vai dar uma aula aqui. E aí, eis que ele lê um artigo da Constituição. E após folhear tanto, ele poderia ter trazido o artigo 7º da Constituição Federal, né, trazendo os direitos dos trabalhadores, os direitos sociais, o artigo 5º, os direitos fundamentais. Poderia ter trazido o artigo que fala que a Previdência tem mais de uma fonte de custeio, então ela tem,
né, como arrecadar. Poderia ter trazido vários artigos da Constituição. Vocês sabem que eu sou pós-graduado especialista em Direito Constitucional. Já tive até aula com o Edson Fachin. E eis o artigo que ele lê, o artigo 201, que fala do equilíbrio econômico atuarial. Aí eu falei, nossa senhora, é claro que eu não fiquei expressando, né? Na hora eu só baixei a cabeça e falei, meu Deus, o homem revirou a Constituição. O único artigo que ele conseguiu trazer para o debate foi o equilíbrio econômico atuarial. Aí eu te pergunto, o equilíbrio financeiro mesmo, vamos falar de dinheiro então. Quer falar de argumento econômico? Vamos falar. Você acha que o equilíbrio financeiro tem que ser observado só pelo lado do INSS, que é o que estão fazendo, ou, presta atenção na pergunta, ou você acha que o verdadeiro equilíbrio econômico é o INSS pagar os aposentados, porque os aposentados já contribuíram? E o princípio contributivo? Ah, não, esse todo mundo esqueceu que existe, né? Os ministros do STF, dotado de notório saber jurídico, claro que eles sabem o que se trata o princípio contributivo. Você tem a obrigação de contribuir. Tanto é que, se você é carteira assinada, você nem via esse dinheiro. O dinheiro ia lá direto da empresa por INSS. Então, princípio contributivo. Tudo bem, você tem a obrigação de contribuir, mas você tem o direito de receber essas contribuições quando for se aposentar. Então, é um jogo, a regra é clara. É um jogo de poucas regras que precisam ser respeitadas. Você tem que contribuir, beleza. Você tem que contribuir, beleza, é obrigatório. Mas você tem o direito de receber essas contribuições quando for se aposentar. É simples, não precisa nem ser formado em direito para você entender uma regra simples como essa. Concorda comigo? E o Dr. Rômulo continua aqui. São argumentos coringa para negar direitos dos trabalhadores. É fácil. É só falar, impacto econômico. Não tem um argumento a favor do INSS. O único que ele tem são esses números falaciosos. Fala 480 bilhões, 70 bilhões por ano. O próprio INSS falou uns 4 números diferentes. Ou seja, não sabe nem o que está falando. E esses argumentos de negar direito para os trabalhadores, falando só de dinheiro, estiveram presentes em 2013 na revisão do melhor benefício, tema 334. Essa revisão foi favorável para os aposentados. Em 2014, na limitação de revisar a aposentadoria em até 10 anos, na questão de decadência, tema 313, em que pese temos alguns fatores que podem afastar a aplicação da decadência, e também temos outras revisões que não dependem de decadência. Em 2017, na desaposentação, tema 503, esse foi contra os aposentados. E na constitucionalidade do fator previdenciário do professor, tema 960. Em 2021, no acréscimo de 25% a outras aposentadorias. Lembra que quem tem aposentadoria por invalidez pode receber 25% a mais se precisar de um acompanhante. Ocorre que, muitas vezes, você que tem uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, você contribuiu por muito mais tempo e chega na melhor idade, às vezes também vai precisar de um ajudante. Então, seria justo que você também tivesse direito ao adicional de 25%, mas o STF fechou a porta. E em 2024, na revisão da vida toda, em março de 2024. Em 2013, o tema 334, que versa sobre o direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos, já se fazia presente o argumento do equilíbrio financeiro e atuarial. Naquela altura, uma minoria de ministros o encampava. Cito o voto de Dias Toffoli, que negou a revisão, pois isso abre todo o sistema
para um quadro de enorme insegurança jurídica, com reflexos sérios em todo o sistema que busca um equilíbrio atuarial. Aí fica fácil. Os ministros estão utilizando o mesmo argumento que o Dias Toffoli utilizou em 2013, né? Isso causa insegurança jurídica. Não, isso coloca em risco o aspecto financeiro. Com exceção desse tema citado e da revisão do teto, que foram favoráveis, os principais julgamentos previdenciários, principalmente os mais recentes, esbarram nessa tendência do STF de sobrepor a preocupação do impacto que o INSS terá em pagar aos aposentados, independente do quão substancioso é o argumento jurídico. Ou seja, a revisão da vida toda está pautada na lei, que já existiam as duas regras, pautada na Constituição Federal, pautada na jurisprudência do próprio STF. Meu Deus, o STF batendo cabeça aqui e querendo só ver o lado econômico. Nunca foi tão fácil para a AGU, a Advocacia Geral da União, defender o INSS nos tribunais superiores. Se tornou provável que grandes teses previdenciárias estarão fadadas ao fracasso. Pessoal, nunca foi tão fácil para a AGU defender o INSS. Sabe por quê? É só você digitar lá. Não, equilíbrio financeiro do INSS. Olha, argumentos econômicos. Você nem precisa ler o processo mais. Só fala que isso aí vai dar um rombo aí no bolso da Previdência, do INSS, e está feito seu trabalho. Nunca foi tão fácil para a AGU defender o INSS nos tribunais superiores. Uma rápida digressão nas principais teses previdenciárias enfrentadas pelo STF. Infelizmente, esse raciocínio se completa. No caso da desaposentação e da revisão da vida toda, uma curiosidade, presta atenção. Ambas se caracterizam pelo fato do aposentado reivindicar que contribuições pretéritas, passadas, contribuições já quitadas, componham o cálculo do benefício. Mesmo existindo prévia fonte de custeio, os ministros não hesitaram em dizer que as duas provocariam vultuoso impacto econômico. Pessoal, você pode até analisar quando os deputados e senadores estão discutindo algum direito para os aposentados, eles discutem muito a prévia fonte de custeio. E até aí tudo bem. A lei diz que quando um benefício for ampliado, já tem que estar definido a fonte de custeio, da onde que vai vir esse dinheiro. Tudo bem. Só que no caso da desaposentação e no caso da revisão da vida toda, o dinheiro já foi recolhido, já teve a fonte de custeio. Isso não é mais uma discussão. O dinheiro na revisão da vida toda não é mais uma discussão. O dinheiro, eu quero dizer, o aspecto econômico, o impacto econômico, não é uma discussão. Por quê? Porque o dinheiro já foi recolhido. Não é assim inventar um benefício novo, ter que ver de onde vai sair o dinheiro. Não, na revisão da vida toda já foi feito. Além da missão de guardião da Constituição, o STF tem sido cada vez mais o guardião irrestrito das contas do INSS. Palmas para o Dr. Rômulo Saraiva. Palmas para essa frase aqui. Eu não tinha pensado nessa frase. Muito boa. O STF é o guardião da Constituição, mas tem sido cada vez mais o guardião das contas do INSS. Nossa, fenomenal, fenomenal. É uma frase simples que traz uma crítica ao STF, que o STF só está vendo o aspecto financeiro, só está vendo o dinheiro. Eu quero saber a sua opinião. O rombo foi no bolso do INSS ou o rombo foi no bolso do aposentado que contribuiu e não está vendo essas contribuições no cálculo do seu benefício? Mais uma vez, parabéns para o Dr. Rômulo Saraiva e parabéns para a Folha de São Paulo, que vem trazendo essa cobertura da revisão da vida toda, entre outros direitos dos aposentados. Já se inscreva aqui nesse canal. Próximos vídeos vou falar sobre o julgamento do plenário virtual das ADIs e do tema 1102, como é que fica depois. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima!